Seja bem-vindo, família Kids, à nossa aula de número 43. E essa aula tem por tema a festa da colheita. E esse tema tem por referência o livro de Deuteronômio, capítulo 26, verso 10, que fala o seguinte: agora trago os primeiros frutos da terra que tu, Senhor, me deste. Pois é, os primeiros frutos da terra nós precisamos colher e oferecer ao Senhor. Isso se chama primícias, e as primícias se chama dízimo. Começa a ensinar as crianças que é importante ela dizimar, ofertar na casa do Senhor, porque nós precisamos de recurso para manter tudo isso que elas convivem, o ar-condicionado, a água, copo descartável, tarefa, e essas primícias voltam para elas. Do mesmo jeito, os agricultores daquela época, eles plantavam, quando ia colher os primeiros frutos, eles faziam uma festa, oferecendo ao Senhor. Deus precisa de alimento? Não, mas era uma festa de alegria, é uma festa de gratidão. Vamos comemorar porque o Senhor foi bom, porque Ele mandou chuva, mandou sol e mandou fruto para nos alimentar. Então sejamos gratos, porque Deus não gosta de gente murmurenta. Você é murmurento, criança? O que é murmurar? Quando tem o lanche na mesa e você diz: ah, mãe, só tem esse lanche, só tem biscoito para comer hoje. Então tem criança que murmura, né, tia? Então você começa a explicar para as crianças que nós não podemos ser murmuradores, nós devemos ser gratos ao Senhor. Para essa dinâmica nós vamos aplicar para as crianças de 3 a 7 anos de idade dessa forma. Prepare um cesto. Nesse cesto você vai colocar vários frutos. Porém, você vai dizer: é aqui que nós vamos colher os nossos frutos. E também alguns frutos você deixa na cestinha, tá? Como aqui. E outros frutos você vai esconder na sala, debaixo da mesa, debaixo da cadeira. Deixar a vista das crianças nas paredes, aonde eles alcançam, que não seja muito alto, para que eles não venham subir na mesa para recolher aquele fruto, para não acontecer um acidente ministerial. Então você vai deixar aquele fruto na altura da criança, para que ele possa recolher aquele fruto. Então você pode esconder atrás do armário, se você tem algum móvel na sua sala, e você pode também colar esses frutos com uma fita adesiva. Você bota aqui uma fita adesiva, não bote cola, tia, porque quando a criança for recolher o fruto, pode rasgar. E a regra do jogo é: cada criança só pode pegar um fruto. Por quê? Para não desenvolver a ganância, a ambição. E você vai explicar o que significa ganância. É o espírito do egoísmo. É meu. Esse fruto todo é meu. Então, nós não compartilhamos com o fruto da ganância. Só para mim. Nós devemos compartilhar com o próximo. Devemos dividir com o próximo. Até porque, se na minha vinha der só uva, eu preciso trocar com alguém o fruto que dê banana. Eu vou comer só uva, eu vou ficar fraca, né? Então você vai dizer: criança, nosso corpo precisa de várias vitaminas. A vitamina da banana, a vitamina da pera, a vitamina da melancia e assim sucessivamente. E por que nós precisamos trocar? Porque se eu tenho só uva, eu vou trocar com meu irmão que também colheu banana. Então, cada um, quando recolher um fruto, vai trocar aquele fruto um com o outro colega. Porque você chama a criança na frente: qual foi o fruto que você colheu, tia Márcia? Eu colhi o fruto da banana. E você quer trocar com quem? Aí eu digo o nome do meu colega que eu quero trocar meu fruto. Quando a gente trocar o fruto, aí todo mundo já tiver trocado seu fruto, aí vamos colocar onde? Dentro da cestinha. E agora eu quero deixar uma dica para você, tia. Você vai lá no grupo das mães e pede para cada mãe levar para o Ministério Infantil uma fruta, de preferência a fruta que a criança gosta. Dessa vez a fruta verídica, tá? A fruta de verdade. E quando terminar essa dinâmica, nós vamos pegar todas as frutas, vamos colocar numa cesta, vamos fazer uma foto e postar lá. Essa é a festa da colheita e nós somos gratos ao Senhor.
Depois você vai fazer uma salada de fruta. Vai misturar todas as frutas e vamos dividir esse lanche com os nossos colegas. Aí mais uma vez você frisa, você repete. Olha aqui o que dá multiplicação. Quando nós juntamos todos os frutos, Deus multiplica, acrescenta e dá para a gente dividir, dá para a gente se alimentar e dá para a gente ficar satisfeito, saciar a nossa fome, saciar a fome do outro irmão, né? E nós não precisamos ser egoístas, também não precisamos murmurar, porque Deus é bom, justo e fiel. Você vai explicar também no começo da aula, tia, como é que começa toda a plantação. No começo do ano, todo agricultor, ele prepara a terra, ara a terra. O que é arar a terra? Ah, tia, eu não sei o que é arar a terra. É deixar a terra reta, plana. Aí vem aqueles trator, aqueles carros bem grandes. Às vezes as crianças não sabem, né, o que é trator, mas as crianças de hoje sabem porque elas têm acesso a muita informação. Então, naquela época não tinha trator. Como é que eles aravam a terra? Então eles pegavam os gados, os mais fortes, e puxava como se fosse uma carroça. Mostra uma carroça criança. E ia puxando, o gado ia puxando aquele acessório nas costas dele para deixar a terra bem retinha. Depois o agricultor, que é o que planta, ia com uma ferramenta que se chama enxada ou pá, ia cavando um buraco na terra. E depois que ele cavava todos os buracos, ele colocava a semente. E você pode levar uma semente, qualquer semente para a sala de aula, a semente da laranja, uma semente pequena, e coloca dentro daquele buraco que nós chamamos de covinha, uma covinha da planta, uma covinha da semente. Depois, o que acontece? Botava areia por cima daquele buraco e tinha que esperar a chuva descer dos céus e o sol. Se só chover, não vai prestar para semente. A planta estava perdida. E só sol? Também não, crianças. Por quê? Porque nós temos que tanto aguar quanto chegar o sol e secar aquela água que deixou muito úmida. Então Deus, na sua sabedoria grandiosa, manda a chuva e manda o sol, para dessa forma equilibrar a natureza. Aí a semente cresce, aí às vezes aquela semente vira uma árvore. A árvore, por exemplo, do pé de manga, que tem muitas mangas, dá muito fruto. Ou tem outras sementes que não ficam grandes, como é a situação da melancia. E você mostra que a melancia não precisa de árvore. Ela cresce, mas ela fica na terra. Ela sai, germina e fica na terra. Então você mostra essas duas situações à criança. E diga também que a chuva, quem é o dono da chuva é Deus, não é outra pessoa não. Às vezes as pessoas do mundo dizem, o dono da chuva é um santo que tem aí, né? Aí você diz, não, criança, não é. O dono da chuva e quem manda a chuva é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, o dono do céu e da terra. E manda em nós, e manda nos frutos e nos alimenta. Por isso que é importante a festa da colheita, para você explicar que tudo pertence a Ele e podemos oferecer a Ele tudo que vem à nossa vida. E agora, para as crianças de 8 a 12 anos de idade, nós estamos com essa dinâmica. A criança vai escolher um fruto e depois que ele escolher, vai ter aqui, ó, um versículo bíblico. No caso aqui que eu escolhi uva, que eu gosto de uva, tá? E a uva tem o seguinte, Salmo 119, verso 5, que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Quando a criança pegar o fruto da uva e ela ver esse versículo, ela vai ter que abrir lá no versículo, ler esse versículo e dizer o que ela achou, o que ela entendeu. Por que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés? Ah, tia, para mim a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés porque é luz para que eu não venha tropeçar nos caminhos que não é do Senhor. Se ela não souber explicar, tia, você vai auxiliar na explicação para ajudar as outras crianças que estão ouvindo,
ajudar ela. Também você precisa sempre, tia, estimular as crianças que levem a Bíblia para a igreja. Assim, do mesmo jeito, quando nós estamos às vezes doentes, nós precisamos ir à farmácia com a receita do médico para trazer aquele medicamento. Não é assim? Então você começa a explicar a elas, quando eles vão para a escola, precisa levar o quê? Os livros, os cadernos, o estojo, e quando vai para a igreja, precisa levar a palavra de Deus. Então, tia, é importante você sempre frisar essa forma de estimular a andar com a Bíblia. Se a criança tem a Bíblia, mas está no celular, aqui no nosso Ministério Infantil, nós não aceitamos crianças com o celular, porque gera distração. Então, tira a concentração da palavra de Deus e outra criança se envolve com aquele celular e daqui a pouco a gente não consegue contornar aquela sala, né? Então, por isso que há essa regrinha dentro do nosso Ministério Infantil e eu acho interessante você também colocar aí, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo de brincar, há tempo de estudar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. E quando é o tempo de ler a palavra de Deus, nós estamos cultuando ao Senhor. E então, nós vamos fazer o quê? Mandar a criança ler esse versículo e pedir para ela explicar. A tia Márcia, criança é visitante e não trouxe Bíblia. Ou a criança não aceitou Jesus, ela ainda não tem Bíblia. Então, tia, você vai pegar a sua Bíblia e vai emprestar a criança. Você, tia, também leva a sua Bíblia para dentro do Ministério Infantil, para as crianças verem que todas as histórias que nós contamos e todas as pregações provêm da Bíblia. E em seguida, você vai perguntar, diga um fruto da sua vida que você é grata ao Senhor. Além de ler a palavra de Deus, ele vai precisar explicar qual é o fruto que ele é grato ao Senhor. Então você vai dar várias sugestões. O fruto da família, o fruto da saúde, o fruto do alimento, o fruto da escola, vários frutos, do vestir, do calçar, dos amigos. Qual é o fruto que você é grato ao Senhor e que você queria ofertar ao Senhor nessa aula, na festa da colheita. E então, tia, aí você espera a criança responder e dessa forma nós vamos juntos comemorar também a festa da colheita. Você também pode ter, da sala de 8 a 12 anos de idade, pedir para as mães contribuir junto com vocês uma fruta, ofertar uma fruta e ali você fazer uma divisão e contribuir junto com todas as crianças e também aplicar a prática da divisão, aprender a dividir e abençoar o próximo. Amém? Espero você na próxima aula porque chegou a hora de você praticar. Tchau, tchau!